Então, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais esse encontro do Conexões Solidárias. Eu vou compartilhar a tela aqui para falar um pouquinho do que hoje temos, então, o sexto encontro. Como tema, a Lua como imagem astrológica da Mãe. E as convidadas de hoje são a Maria Cristina Marques e a June Martino. Estou feliz de apresentar essas duas hoje, porque fomos colegas no Seminário de Formação de Professores em Pedagogia Waldorf, lá no Rio Grande do Sul. São minhas amigas queridas do coração. A Cris é astróloga, pedagoga Waldorf, mãe da Mabel e do Leon, e na arte de costurar realidades imaginárias com teoria e prática para a condução de potencialidades humanas na relação com a natureza e com a vida, na descoberta de si e do outro. A astróloga vai falar um pouco sobre a Lua. E a June, a jardineira na Guaimirim, um jardim lindo que fica lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Mestre em Educação, formação em Pedagogia, Letras e Pedagogia Waldorf. E, nas horas breves, é editora, artesã e culinarista, né? É uma mineira arretada, muito querida, e já tive a honra de comer os quitutes da Coisa de Vó, né? Coisa de Vó. Sim. E ler alguma das publicações da June também. Então, Conexões Solidárias, para explicar, né, uma iniciativa que nasceu no Conselho de Mães e Pais da Escola Waldorf Anabá, para oportunizar uma rede de apoio para a comunidade escolar nesse momento de pandemia que a gente está vivendo. As ideias de promover o suporte financeiro para a escola, apoiar a comunidade e conectar, né, a comunidade Waldorf, e não só Waldorf também, porque, né, temos tido vários participantes aí que não são das escolas e que têm se interessado pelos temas que são oferecidos voluntariamente pelos participantes, né? Então, desde já agradecer a disponibilidade aí, a oferta da Cris e da June para mais esse encontro. E, né, muitas escolas, né, sofrendo com esse momento, e assim, o Anabá, mesmo sendo uma escola grande, né, também tem as dificuldades, e dentro do pensamento de fraternidade, né, da trimembração social, a escola está oferecendo assim auxílio emergencial para aquelas famílias que tiveram suas rendas muito prejudicadas, que não estão conseguindo honrar com o compromisso da mensalidade. Então, o Conexões nasceu como uma forma tanto de ajudar a escola quanto os profissionais que estão oferecendo o seu conhecimento e que daí podem, através dessa rede, divulgar, né, o seu trabalho. Como ajudar? Né, compartilhando as ações do movimento Conexões Solidárias pelas redes sociais, oferecendo algum produto ou serviço através da rede, conectando pessoas que têm interesse e ajudando na organização das ações. Como posso ser ajudado? Né? Através da divulgação de um serviço aqui, as pessoas podem conhecer o trabalho de vocês, por aí vai. Benefícios esperados, oportunidade de sair da zona de conforto, né, ajudando o próximo com algo que nunca foi feito, satisfação de poder compartilhar um conhecimento e ajudar o próximo, possibilidade de divulgar um produto ou serviço utilizando essa rede de contatos, apoiar a escola financeiramente e nos reinventarmos diante desse cenário louco que vivemos.
Então, né, deixando claro que a contribuição é voluntária, e pode ser realizada, então, através de depósito bancário, né, com esses dados que estão aqui. Eu vou colocar no chat e depois, no final da apresentação, eu coloco também os dados novamente, tá? Mas vou colocar os dados no chat e cada um contribui se quiser e quanto quiser. A única solicitação assim especial é que coloque 0,01 centavos no final, né? Então, vou contribuir com R$10, R$10 e um centavo, R$20, R$20 e um centavo. E assim vai, para a gente saber, na identificação lá do perfil financeiro da escola, que essa contribuição veio através dessa iniciativa, tá? Eu vou só pedir para todos fecharem os seus áudios, por gentileza, tá? E agora eu vou fechar minha tela aqui, voltando para... Deixa eu só fechar os áudios aqui das pessoas que estavam com o áudio aberto. E Cris e Juni, quando quiserem, fiquem à vontade. Tá bem. Tá, vamos lá, né? Só para também, assim, a gente vai, né, ouvir a Cris e a Juni, e aí quem tiver perguntas ou contribuições pode ir colocando ali, por favor, no chat, que, né, depois que elas terminarem de fazer a apresentação delas, a gente vai falando sobre as perguntas e conversando. Tenham todos um ótimo encontro. Obrigada. Então, bom dia a todos. Eu quis trazer essa imagem da Lua, porque ela tem muito a ver com essa pedagogia Waldorf, especialmente de primeiro setênio, e essa pedagogia Waldorf que tem a ver com a maternidade. Porque a astrologia, ela é extremamente ampla, ela é o universo, e esse estudo fala desse universo de uma maneira simbólica, mas esse universo que existe cá dentro, ele conversa com todo o cosmos. Mas a Lua, ela tem alguns aspectos especiais que têm a ver com a sensação das emoções e dos acolhimentos. E aqui eu vou trazer 3 temas principais da Lua, como imagem astrológica da mãe, e aí a gente vai fazendo essa costura no papel das crianças, da nutrição e também da nutrição enquanto nós adultos, que tem a ver com esse feminino. Porque a Lua, ela é acolhimento, a Lua é ritmo, a Lua é as emoções. É tudo que está ligado ao feminino, mas que também é um feminino que existe dentro do masculino. Porque os homens também podem ser mães. Eles podem ser mães no momento que eles se colocam como cuidadores. Cuidadores de um sonho, pode ser, para quem não tem filhos, pode ser cuidadores de filhos, cuidadores de escolas, esse cuidar e acolher, que não abarca somente pessoas, mas animais, plantas, nosso planeta Terra. E aí eu quero começar com o primeiro tema da palestra, que quando a gente olha, o que a gente identifica bastante da Lua com relação ao céu? A primeira imagem que vem é essa questão do ciclo da Lua, das fases da Lua, que vem a Lua nova, a Lua crescente, aí depois vem a Lua cheia e a Lua minguante. E a gente consegue acompanhar ao longo do céu todo esse processo de transição, todo esse processo que tem um início, que tem um meio e que tem um fim. E esse processo de transição, de início, meio e fim, tem a ver com um ritmo muito especial. Tanto que antigamente, quando nós não tínhamos um acordo de relógios, as pessoas marcavam o tempo pelo ritmo, que demorava mais ou menos 28 dias, 29 dias, que é esse início para começar algo, para esse algo começar a ganhar uma melhor definição, como na Lua crescente, depois tem um auge de plenitude e depois começa a escurecer o céu novamente até que chegue um fim. E se a gente for parar para observar na nossa vida, né, a vida entre o nascer, crescer e morrer, pode ser a vida de um ser vivo,
mas também pode ser tudo, né? As nossas relações de trabalho, que vem um início, um meio e um fim, as relações de um projeto. E aí a pedagogia Waldorf vem a conversar porque ela traz muito essa questão do ritmo. Então aí eu passo a bola para a Juni para a gente ir papeando como é que o ritmo entra dentro da pedagogia Waldorf. Bom dia a todos e todas. Agradeço o convite da Cris para fazer essa parceria, agradeço a Anabá por esse projeto, né, importante aí de auxílio entre as escolas e as comunidades. E é isso, estamos aqui se lançando nesse desafio, né, de fazer essa costura. Então, é tão importante no jardim, em todas as escolas, né, Waldorf, esse ritmo, né? Não só no primeiro setênio, que ele é o mais, digamos assim, forte, né? Fica mais marcado. Desculpem, meu vídeo vai piscar um pouquinho, tá? E eu vou mexendo nele aqui. E ele é mais evidente, né, no primeiro setênio, mas ele segue por todo, né, todos os outros ciclos da escola, né? Porque é isso, né? O que aconteceu com a gente? A gente, como a Cris acabou de dizer, né? A gente se marcava ainda quando não havia o tempo dos acordos dos relógios, né? Os povos se guiavam pelos ritmos naturais, né? E o que a gente veio fazendo é justamente se desligar, né? Desses ritmos naturais. E a antroposofia traz para a gente essa necessidade novamente de religar, né? De se religar com os ciclos naturais. E isso dentro do jardim de infância, porque eu, como eu disse para a Cris, bom, eu vou falar da minha experiência, a partir da minha experiência enquanto jardineira nesse período do Guaimirim, né? E então, enquanto jardineira, dentro de um espaço que se propõe um espaço baseado nessa pedagogia, né? Inspirado por ela, o que a gente percebe de mais vivo? Isso, né? Esses ciclos de todas as atividades propostas, né? Então, preparar o alimento junto das crianças para que elas percebam, né? Como da onde que veio essa comidinha que vai ser servida depois, né? E muitas vezes, se a gente tem um quintal gostoso, como a gente tem no Guaí, né? A gente tem lá a nossa pequena hortinha, a gente tem lá as ervas, né? Então a gente vai buscar com as crianças, então, e muitas vezes também a gente planta com elas, né? Então a gente colocou aquela sementinha junto, viu brotar, viu crescer, cuidou, regou, e depois, olha que incrível, ela vai virar um chazinho bem cheiroso que a gente vai tomar juntos, né? Então, esses ciclos são muito importantes, né? Para a gente exatamente criar esse ambiente, ter e vivenciar no nosso corpo, que é o corpo que está se formando, né, na infância, esse que vai ser para a vida inteira, mas trazer então essa vivência para os nossos corpos, né? Voltar a observar os ciclos naturais, né? E aqui, então, se a gente está trazendo a imagem da Lua, lembrar que a natureza toda é influenciada por esses ciclos, né, da Lua. Quando a Lua está nova, a seiva está de um jeito na planta, né? Quando ela está crescente, ela está de outro. Se ela está minguante, a seiva está toda lá na raiz, né? Então, tudo acompanha, né? E todos nós sabemos o quanto somos influenciados, né? Pelo ciclo da Lua, né? As mulheres, mais ainda, né? Isso é muito mais presente em nós e a gente realmente percebe isso, né? No nosso corpo. Então, muito importante dentro dos ciclos na pedagogia Waldorf, desse ritmo, né, a gente manter esse cuidado de fazer esse trabalho expansivo e fazer esse trabalho de contração. Então, ora,
a criança está lá fora brincando, ora ela está aqui dentro. Ora a gente tem uma atividade mais expansiva, ora a gente tem uma atividade mais contrativa, né? E vai mantendo esse ritmo que é a vida, né? Então, onde tem esse movimento, é vivo. E a gente está falando aqui de uma educação viva, né? Então, o que mais que eu posso falar de ciclos? Dentro do ritmo da manhã do Guaimirim, por exemplo, né? As crianças chegam, vão brincar ali dentro, a gente já está ali preparando o seu lanche, né? Elas ficam ali observando o que a gente está fazendo. As mais velhas costumam se interessar e querer ajudar, as mais novas também vêm, né, para o entorno, querem também participar, e ali a gente vai fazendo, né, a comidinha, vai preparando, juntos a gente vai preparando a nossa mesa, depois tem um momento de lavar as mãos. Então essa chegada, ela é uma chegada mais interna, né, dentro da casa, fica ali dentro, né, vibrando ali. E aí depois, lavou as mãos, sentou, um momento mais contrativo, né, de um ritmo ainda de mais contração, é o momento de agradecer o alimento, né, de estar ali juntos, comer, e depois sim, depois de comer, recolhida a louça, lavada, né, todos participando, todos os cantos que a gente tem, né, para agradecer, para fazer, e aí sim, escovou os dentinhos e foi para o pátio brincar, né. Brinca, e a gente sempre priorizou de 40 a 1 hora, né? Que eles brincassem no pátio bastante, né? Que eles brinquem bastante no pátio, depois novamente volta esse momento de contrair. Então é momento de encerrar com uma pequena história, né? Para eles também mudarem essa energia, né? Da expansão que estava lá fora, voltar, se acalmar. E aí sim, despedir dos amigos e ir para casa para almoçar, né? Então esse é um ritmo, né, do jardim e que certamente auxilia muito as crianças em seus corpinhos, né? Que estão sendo formados, plasmados aí. Eu acho que Cris mais adiante vai falar do ambiente, e aí daqui a pouco eu entro então nesse ambiente que é o ambiente da casa e esse ambiente do adulto, né? Só para também trazer essa questão do ritmo, aí a gente falou, teve um exemplo com relação às crianças, mas é que se vocês pararem para observar, uma coisa que a gente perde hoje em dia e que a gente tem que voltar a aprender com esse simbolismo da lua é a questão do tempo. Parece que a gente está sempre correndo, correndo, e muitas vezes não consegue finalizar o que a gente se propõe. Por quê? Porque a gente não dá tempo para as coisas ganharem corpo, a gente não dá tempo para a lua adquirir seu auge e para a gente fechar. E aí, claro, entra o ciclo de um mês, né? E aí, um mês parece bastante tempo, mas a gente, com muito excesso de estímulo, a gente está sempre correndo atrás de algumas coisas. E a gente não tem essa sabedoria de ter que esperar, né? Segurar um pouquinho a ansiedade para quando começar algo novo. A gente quer estar sempre começando, sempre fazendo. E quando a gente está sempre começando, a gente não encerra aquilo que foi proposto. Então, esse tempo que dá uma calma e esse tempo que a gente pratica junto com as crianças, ele faz parte de todo um aprendizado que tu pode carregar como hábito para o resto da vida. E aí entra a questão da lua dessa formação de hábitos. Que diz que um hábito, se tu quer mudar um hábito, ele demora mais ou menos 28 dias. Quero fazer um regime, te aguenta, firma por 28 dias, que aí tu vai emagrecer. Então, essa questão desse tempo, que tem um processo para as coisas amadurecerem e um processo para as coisas fenecerem antes de se começar algo novo, isso a gente carrega como adulto e isso a gente se coloca numa postura enquanto adulto na frente da criança. E aí, por exemplo, no dia a dia tá sempre atentando esse detalhe que pode parecer ordinário, mas que tem muito sentido para a criança. Aquilo que a Juni falou, comemos, retiramos a louça, lavamos a louça. Tu tá mostrando para aquela criança um exemplo que tu é capaz de fazer esse gesto que tem um fim.
Porque o grande desafio dos mundos de hoje é finalizar processos. E aí também é um treinamento que pode parecer banal, mas tudo no teu cotidiano, porque a Lua tem a ver com o cotidiano, tudo no teu cotidiano que tu te propôs a finalizar antes de começar alguma coisa, ele vai te ajudar no mundo lá fora também. Então, acordou, escovou o dente, se arrumou, estendeu a cama, parte para outra, né? E aí tu começa outra coisa. E isso é um treinamento, porque inclusive a antroposofia e o Steiner, para quem se aprofunda, eles dão uns treinamentos muito simples. Mas esses treinamentos muito simples, que muitas vezes não são visíveis no externo, eles ajudam a ressignificar algo que existe aqui dentro. E a gente ressignificando o nosso mundo interno, tu consegue ter uma força para ressignificar o mundo externo. Então, essa é uma força, digamos, da Lua, que é essa questão do início, do meio e do fim. E aí a gente vai entrar num outro tema da Lua, que a Lua, se a gente for observar, ela ganha esse imenso poder dela na escuridão. Porque diz, a Lua aparece só de noite. Não, seguido a gente vê a Lua de dia. Mas a Lua de dia, ela não é visível. A Lua, ela ganha o seu poder de iluminar, de trazer esse espelho de noite. Só que a Lua, ela não tem luz própria. Na realidade, ela tem toda uma beleza, ela ilumina essa escuridão, como se fosse uma vela no meio da noite. Ela ilumina essa escuridão, mas a luz é o que vem do sol. A luz, ela vem do dia. E aí a gente começa a trazer uma reflexão que, na realidade, tudo que se vem durante o dia, ele acaba entrando da noite. E aí a gente começa a falar de consciente e inconsciente, que todas essas experiências que a gente vive ao longo dessa luz do dia, a gente leva para a escuridão. A nossa escuridão interna. E quando a gente fala de escuridão interna, a gente fala de como é que toda essa experiência fica gravado em nós, ou fica gravado nas crianças, em termos de memórias. E memórias que a gente não lida com o racional. Essas memórias que nos afetam, por isso que a gente chama de memórias afetivas, que não necessariamente é afetivo de calor, mas é o que se vive durante o dia, que ela se esconde em algum lugar aqui dentro da gente. E a pedagogia Waldorf, e primeiro setênio, ela tem muito essa coisa da memória e essas memórias que afetam. Tanto que disso, o próprio Steiner diz que a educação ela não se torna tão interessante, tão capaz de ser memorizada, porque ela não afeta. Ela é uma educação ordinária, assim, a educação mais tradicional, ela é extremamente racional, ela não afeta as nossas emoções. E se vocês pararem para observar, a pedagogia Waldorf, por meio da arte e de toda a dinâmica, ela é capaz de afetar as nossas emoções. Tudo que afeta nossas emoções, elas são gravadas como memória. E aí afeta as nossas emoções, pode ser boas ou ruins. Né? Só que, claro, a gente quer criar esse ambiente, daí que a gente vem falar de ambiente, para que essas memórias afetivas, elas entrem com muito mais calor, que a gente consiga se alimentar nessa primeira infância, que aí vem um outro dado importante, que diz que a nossa personalidade, segundo os psicólogos, é formada nessa primeira infância até os 7 anos. E que às vezes é muito difícil a gente mudar um hábito. Mas por quê? Porque a criança é esse órgão sensório que ela recebe tudo do ambiente e que essas memórias, elas são muito mais impregnadas de uma maneira que a gente não consegue acessar racionalmente. E que memórias afetivas, enquanto criança, a gente quer proporcionar desse ambiente. E outra coisa, aí pensar enquanto adultos, que memórias afetivas a gente vai deixar que esse ambiente externo nos influencie. Porque nós, como adultos, a gente tem um poder de escolher o que pode nos influenciar ou não. Então, quem é esse ambiente de fora que eu vou trazer? Só que uma criança, em termos de contexto familiar, ela não, ou de escola, enfim, não tem. E aí, eu pergunto para a Juni como é que essa memória afetiva, ela é trabalhada em termos de ambiente, de uma pedagogia que dê essa sensação de calor. Que memórias as crianças têm que precisam?
E aí, quando a gente fala do afeto, né, Cris, que é isso, o afeto é o afetar-se por algo, né? Não, como você mesmo disse, né? Não que seja algo sempre bom, né? Mas é sempre algo que passa pelo teu corpo, né? É uma vivência mesmo sensível, né? É, e aí, vamos lembrar das nossas memórias de infância, né? Porque nós todos temos aí boas memórias, possivelmente, alguma coisa bem que está ligada aí aos nossos sentidos, né? Ao nosso paladar, à nossa audição, nosso tato, né? Eu, por exemplo, tenho boas memórias, né? Das minhas avós, né? E que eram pessoas que cada uma delas tinha o seu modo de ser, né? Mas elas foram muito presentes na minha vida, né? Então, elas cozinhavam diariamente, né? E cada uma delas eu vivenciava em um período da minha vida, porque uma delas eu morava com ela, né? Ela morava comigo, na verdade. Era eu, minha mãe e ela. E a outra avó era aquela avó do interior, né? Aquela que eu ia passar férias. Né? E todas duas, então, naturalmente, cozinhavam diariamente, né? Eram elas que colocavam a comida na mesa, né? E o aprendizado dessa época, então, da infância, dessas memórias, é um aprendizado que passava pelo meu corpo de alguma maneira, porque, por exemplo, eu sei cozinhar e sei fazer coisas que elas faziam, mas nenhuma delas disse para mim assim: vem cá, Ju, que eu vou te ensinar a fazer tal coisa. Assim você pica, assim você cozinha. Nesse momento você coloca a água para ferver. Né? Nenhuma com indicação, mas é um aprendizado da observação, né? Um estar junto dessa pessoa da cozinha, né? Que está na cozinha, e com ela, então, eu estava ali observando, né? Criança que brinca, que é como eu trouxe a imagem do Guaí. A cozinha ali dentro, e em todos os jardins Waldorf, né? A cozinha dentro da sala, e aí a criança vai sendo permeada por essas ações do adulto, né? Então, quando a Cris fala, né, desse ambiente, tão importante esse ambiente mesmo do adulto, né, que é um ambiente que precisa estar sereno, atento, né, atento ao seu fazer, né, porque isso, quando a gente está atento, sobretudo na cozinha, a gente precisa estar muito atento, senão a gente corta um dedo, não é mesmo? Ou queima a mão. Então, a gente está muito inteiro nessa ação, e a criança aprende, né, por imitação nesse período do primeiro setênio. Então, tudo que a gente faz tem qualidade de gestos, né? E precisa dessa presença. Porque, como a Cris falou do tempo, né? A criança é do tempo do agora, né? Para a criança não tem passado nem futuro, mas tem uma presença ali, é aqui, é agora, é nesse momento, né? Quantas vezes a gente já vivenciou com as crianças algo que elas querem mostrar para nós e precisa ser naquele momento, né? Não, vem cá, é agora, eu preciso te mostrar agora, né? E você precisa ir lá, porque é ali, é nesse instante, né? Então a criança é do tempo do presente, né? É do agora. Para ela não tem nem futuro, nem passado, né? Ela é do tempo presente. E uma outra coisa que tu falou também do novo, né, Cris? Dos ciclos ainda, sim, é algo novo sempre, mas de outro modo, né? A gente mantém o ritmo, né? Que é sempre o mesmo, mas é novo sempre, né? E esse novo sempre, quem oferece é o adulto, né? Ele sabe desse ritmo, ele sabe dos momentos que vai vivenciar com a criança, as propostas que vai ter, né? Mas é algo novo, é diferente, é distinto, né? Porque a gente tem que estar sempre com esse novo para a criança, mas o mesmo, né? E eu acho que é uma imagem muito linda também, né? Desse sol sobre a lua, né? Porque a lua existe, então, né? Como tu falou, através desse brilho do sol, né? A criança é esse serzinho solar, então a criança é o grande sol, né?
E a cuidadora, né, a professora de educação infantil, ela é essa lua que recebe essa luz, né? Então, elas, na verdade, o que elas proporcionam para a gente é exatamente isso, né? Essa iluminação para você se guiar, né? A criança, vocês como pais e mães, possivelmente percebem isso também, né? São elas que abrem esses, né, esses grandes brilhinhos, assim, insights que elas têm, né? Trazem para a gente muita iluminação, né? E muita sensibilidade também, né? E não é à toa que, como tu também complementou aí, o trabalho das artes dentro da pedagogia Waldorf como momento de sensibilização, né, e do trabalho das emoções, né, e dentro do jardim de infância também, isso também é feito, né, é proposto como pequenas atividades, né, muito fluidas, né, nada durinho, né, sempre acompanhadas de pequenas histórias, de canções, né, então a aquarela, né, alguns jardins de infância não fazem no primeiro setênio, mas a grande maioria faz, né, vai de uma proposta também do próprio professor, né, orientado também pelas suas práticas, né, e as histórias, né? Quando tu falou das 7, né? Dos 7 dias e dos 28 dias, né? Tem também o trabalho com as épocas, né? Então, que duram 28 dias, né? E o contar a história também, para ele ficar maravilhoso e aquilo permear mesmo o corpo da criança e isso ser levado mais adiante para a vida adulta, a história precisa ser contada durante 28 dias. Nem sempre a gente consegue, esse é o grande ideal, mas nem sempre a gente consegue manter uma história por 28 dias, né? Mas assim seria melhor, né, que fosse. E, enfim, eu acho que é isso, Cris. Vou passar para ti para a terceira parte. E a gente vai complementando aí. Vão complementando uma outra. Sabe o que eu me lembrei? Eu também já tinha pensado sobre isso, essa questão de terminar um ciclo e iniciar outro. Me lembrou, sabe o que? A imagem de uma espiral. Né? Que tem o próprio Nietzsche que fala o eterno retorno, né? É uma espiral que vai... É a mesma, mas é diferente. É a mesma e é diferente. E olha que interessante que eu estava pensando. Para os povos andinos, os povos indígenas andinos, a espiral ela é conhecida como símbolo de Pachamama, que é a Mãe Terra. Para os indígenas, Pachamama é a Mãe Terra. Então, essa espiral é nova, mas é diferente. É nova, mas é diferente. Mas tem essa paciência, né, de trazer algo novo, mas que ele venha surgir de uma maneira que plasme esse corpo de memória. E essa questão das histórias, durante 28 dias, eu observo assim na minha filha, é difícil às vezes tu levar, por quê? Porque hoje em dia a gente tem um excesso de estímulo. Se cada dia é uma história nova, se cada dia é um desenho novo, daqui a pouco a gente está sempre trazendo essa ansiedade para a criança do estímulo novo. E quanto a gente tem que parar, né? Nós adultos temos que parar e as crianças, a gente tem que criar esse ambiente que a criança perceba algo e ela plasma esse corpo de memória. Eu noto a minha filha, se eu conto a mesma história durante, às vezes, 30 dias, ela até quer mais. E ela já decorou as histórias, ela tem apenas 4 aninhos, mas ela já decorou porque é sempre a mesma história. E aí também tem a questão da memorização. Um dia tu vai pensar na princesa, no outro dia tu vai pensar no cavalo branco. E aquilo vai criando uma imagem interna da criança. E uma imagem interna, nossa, quanto que a gente talvez tenha que ter paciência para voltar um filme e ver os seus detalhes, e ver os seus diálogos, voltar numa palestra e rever e reescutar. Esse retornar e ver diferente as coisas é algo que é extremamente necessário nos dias de hoje. É algo que está se perdendo, é algo que traz ansiedade. Então, esse tempo que as coisas acontecem, esse tempo para entrar dentro da gente fazer sentido. E aí, o último tema que eu quero trazer é essa questão por que afinal de contas, imagem da lua como mãe. E aí me veio a questão de mexer as marés. Porque o que acontece, tá? A lua, e aí tem a lua e aqui a terra,
né? A Terra prende a Lua pela sua questão gravitacional, e a Lua, ela não consegue mexer a matéria física, mas ela mexe a matéria, as águas, que é um elemento mais sutil. E é tão interessante, porque também entra mais uma questão de ritmo, que os astrólogos trabalham das lunações, que as marés mais altas é quando a força da gravidade está mais forte, que é na lua nova e na lua cheia. E tem esses momentos de fluxos e esses momentos de refluxo. E o que me veio mais essa questão dessa mexida das águas é a útero materno. Porque tem aquela nova vida, aquele solzinho ali, aquele embrião, e tem todo esse ambiente cheio de água. E esse ambiente cheio de água que vai mexendo, esse ambiente cheio de água que vai nutrindo, vai trazendo calor, vai trazendo a proteção, até que é preciso romper com esse envoltório, que é quando a criança nasce, aí vem um outro envoltório, que é o aleitamento e esse aconchego do colo. E aí depois tem um momento que tem que saber quando romper esse outro envoltório para a criança ir cada vez mais expandindo. Mas tudo isso demora tempo. E tudo isso jardim mexe. de infância é mais um envoltório, né? E o jardim de infância é mais um envoltório. E aí entra a questão do tempo, quanto que a gente não respeita esse tempo. E então, a mãe, seja uma mãe, pai, é esse lugar que dá calor e que nutre. Né? Nutre com bons hábitos, nutre com um emocional que acolhe as emoções, porque a gente sabe que a questão da paciência com a emoção do outro é algo que nos afeta, né? Ou seja criança, ou seja adulto. Nos tira do centro. Né? Tu não ter paciência com a desestabilização emocional do outro é algo que nos tira do centro. E aí daqui a pouco tu enche o saco, né? Tu responde de uma maneira mais agressiva para a criança, ou tu responde de uma maneira mais agressiva para um adulto, e aquilo vai mexer no emocional dele. Então, como acolher essas emoções de uma criança e como acolher essas emoções de um adulto. E o que acontece? Os adultos, quando criança, a criança não tem capacidade de ter um autocontrole emocional, então essa proteção desse controle emocional tem que vir por parte dos pais ou dos professores. E aí, os adultos, eles acabam não sabendo quais são as suas necessidades emocionais. E como a gente não sabe quais são as nossas necessidades emocionais, a gente tenta buscar mães lá fora, né? Ou seja, nos sentindo carente, ou sendo botando a culpa nos outros, que nem a criança faz, não fui eu, né? Por quê? Porque a gente não sabe o que mora aqui dentro e o que a gente precisa para se sentir satisfeito e aprender a acolher as nossas próprias emoções. Claro, e aí entra o contexto da astrologia, enfim, quando a gente lê um mapa, a gente vê qual é o signo, qual é a casa onde está essa lua, mas aprender a se acolher emocionalmente como adulto é aprender a gente ser mãe de nós mesmos. E tu conhecer as tuas próprias necessidades, às vezes a gente não sabe, a gente sabe que está insatisfeito e não sabe muito bem por quê. Mas conhecer as nossas próprias necessidades é tu trazer esse emocional, que é inconsciente, obscuro, trazer para a consciência e dizer para o outro, olha, eu não gostei. Né? Olha, eu preciso de tal coisa, com tal determinadas atitudes eu me sinto mais pleno. Né? Ou talvez aquela pessoa não tenha para te dar. E aí tu que tem que ser mãe de ti mesmo ou buscar outros vínculos, porque a lua, dentro da astrologia, ela tem a ver como é que a gente escolhe determinados vínculos que se tornam íntimos. Assim como uma mãe e uma criança, ela tem a questão do vínculo íntimo, os amigos e as pessoas mais próximas que tu escolhe são pessoas que têm a ver com as tuas necessidades emocionais. Por isso que às vezes na nossa família, com relação ao nosso pai, nossa mãe, sempre tem determinados conflitos, ou até nossos companheiros, pessoas íntimas nossas, por quê? Porque tu espera que eles respondam às tuas necessidades emocionais. E nem sempre eles têm para dar. Por isso que nós, quanto adulto, é bom a gente saber o que a gente necessita. Uma para dizer para o outro, e outra para a gente saber buscar por si mesmo. E não esperar. E aí tem a ver com essa poética do cuidado.
que é o cuidado do outro, que é esse cuidado enquanto criança, que ele não tem essa capacidade de se autocuidar, e nós, como adultos, cuidamos, né? Inspira, paciência, centra e vai lá, né? Porque a gente sabe que de vez em quando a gente estoura, e com o adulto também. Né? Para que esse tocar na emoção do outro, ele possa ser acolhido, e não é simplesmente passar a mão por cima, mas que ele possa compreender essa necessidade. E aí eu venho falar de uma outra questão, não sei se a Juni quer falar alguma coisinha, mas depois eu tu complementa. depois, pode terminar. Tá. Uma outra questão da Lua, porque assim, além dessa coisa do tempo, dos ciclos, a gente vem perdendo, ao longo dos séculos, as perdas lunares são muito fortes, porque o que é a Lua? É lar, família, acolhimento. Tá? Há vários anos a gente observa como a gente muda de casa. Né? For observar quantas vezes tu já mudaste de casa ao longo da tua vida. Né? Ou se não é tu que muda, são pessoas próximas, queridas tuas que vão embora. O papel das mulheres também vai mudando, já não é o mesmo de antigamente. As mães estão muitas vezes sozinhas, não têm apoio, têm que deixar seus filhos com outras pessoas, e aí são essa independência precoce das crianças, é algo que vem acontecendo. As mães não têm ajuda, então, claro, as escolas acabam suprindo isso. E essa questão dos hábitos alimentares, que antigamente tinha um quintal, tinha um porco, tinha uma galinha, tinha uma horta, e hoje em dia não, né? As refeições são feitas correndo, muitas vezes prontas, muitas vezes de fora, e dentro da própria casa, muitas vezes as pessoas não sentam juntas, cada uma no seu canto. Mas também um reflexo da individualidade, se conquistou uma individualidade muito grande. As mulheres conquistaram a sua individualidade, ficavam presas ao lar, ficavam presas de uma dependência financeira. Né, a questão de almoçar fora, olha quanto tempo demora para preparar uma comida. Tem consequências e tem custos nisso. Né? Então, como é que a gente consegue casar? Porque a gente começa a se sentir muito carente. Parece que falta, sabe o quê? Que é algo da Lua, o lugar de pertencimento. Aonde que eu pertenço? E a Lua tem a ver com o instinto de sobrevivência básica, que é essa questão de todo mundo sentir fome, dor, solidão e medo. Se for observar uma criança pequena, o que ela sente diretamente? Fome, tem que ir lá alimentar. Dor, passa se machucando, né? Solidão, quero ficar junto, preciso de presença. Medo, tenho medo do escuro. Como é que tu lida com esse medo do escuro? E nós, como adultos, continuamos também com medo, solidão, fome, dor. E como é que tem esse amparo? E aí, que eu acho muito interessante, que eu estava dizendo, claro que a gente puxa a brasa do nosso lado, não é à toa que a gente é encantada. Que a escola Waldorf, ela tenta criar esse ambiente familiar, né? Que se perdeu, né? Se perdeu pelo hábito de vida de hoje, que se perdeu pela, né? Antigamente tinha, sei lá, religião que te amparava, amigos de religião que te amparavam, tinha a comunidade do bairro que te amparava. Hoje em dia a gente não tem mais esses amparos. Então, esse ambiente familiar em que os pais se conhecem, em que as famílias se conhecem, e a gente sabe que família sempre tem briga, né? E que é normal, quando a gente está mais pertinho, tem os nossos conflitos. Mas tu pertencer a algum lugar te dá uma sensação de aconchego e acolhimento. Tu não te sente sozinho. Por isso, eu acho que a grande questão dessa pandemia é que a gente... como a gente lida com essa questão da solidão, que é algo tão básico, né? Que tem a ver com essa imagem. Então, esse momento que a gente está vivendo está trazendo para essas nossas casas, né? A gente está podendo olhar mais a nossa casa, grande casa, que é o planeta Terra, as nossas casas, essas que a gente vive, né? Com os nossos familiares, com os nossos queridos, ou sozinhos, né? E essa grande casa que é a nossa casa-corpo, né? Que é essa que é formada na infância, né? Esse corpo que está sendo plasmado durante os primeiros 7 anos. Essa casinha que a gente vai construindo, né?
e que depois vai tomando ainda mais corpo, mas toda a base dela, né, é construída aí na infância. Então, é muito importante esse período. E como você falou, a pedagogia Waldorf tem essa intenção de trazer esse ambiente de casa, né, no jardim de infância, né? O jardim de infância na pedagogia Waldorf é essa proposta de extensão da casa. Então, uma casa onde se faz tudo o que se faz dentro de uma casa. E agora, nesse período de pandemia, a gente percebe isso muito claramente, né? Do que as casas necessitam, né? Talvez a gente tivesse, como tu falou, né? Esse afastamento, a gente fez esse afastamento, a gente foi, inclusive, jogado para fora de casa. As crianças também estão sendo jogadas para fora de casa junto com os adultos, né? Os adultos saem para trabalhar, as crianças vão junto, não é mesmo? E vão para suas escolas e os espaços de apoio, né? E agora, nesse momento de pandemia, a gente está vendo o quão, às vezes, aquela casa que eu ia para dormir, tomar banho, passar o final de semana, às vezes nem o final de semana, porque aí o final de semana você quer também expandir, ir para outro lugar, vai passear, né? Então, a casa está sendo aquele lugar de passagem, né? E agora, nesse período longo já, né, muito estendido, a gente percebe o quão importante é a nossa casa, né? E o quanto de cuidados ela precisa, né? E aí, muito bom esse período também para a gente olhar, olhando positivamente, né, para esse período, é isso, né? O tempo que a gente está tendo para olhar para o nosso corpo, né, enquanto esse corpo casa, né, que nos acolhe, e esse espaço físico aonde a gente vive, né? E que precisa também de cuidados, cuidados diários, né? Como é o jardim de infância, né? O jardim de infância tem essa proposta de ser uma casa que é cuidada diariamente, né? Então, a gente cuida da louça, a gente cuida de varrer, a gente cuida de passar o pano, né? A gente limpa o chão, a gente limpa os brinquedos, nós lavamos as roupinhas das crianças, né? A gente cuida de tudo, né? É, um cuidado também que se estende para fora, então varre o pátio, recolhe as ervinhas do quintal, cuida da horta, né? Rega a plantinha, não é mesmo? Tudo a seu tempo, né? Sem essa ansiedade, né? Então, isso é muito importante, né? Porque educação é autoeducação, a gente já sabe disso, é base, né? Da nossa filosofia, né? Então, o adulto, para ser essa pessoa que oferece segurança para a criança, né, precisa estar sendo muito autoeducado, está precisando, né, precisa se olhar. Então, agora a gente tem um bom período de poder se olhar e saber um pouco mais de si, né, de aprofundar mais sobre si mesmo, né. O momento está sendo bem propício para isso, mas como que a gente auxilia, né, essas nossas emoções que tu falou aí no início da tua fala, Cris, sobre esses rompantes, né, sobre não saber lidar, né, tratar o outro, né, nesse nível de antipatia e empatia, né, às vezes você não compreende muito o que o outro está sentindo e tá, né, e deixa e passa isso adiante, né? Então a gente se colocar sempre no lugar do outro, né? Tentar sempre compreender o que o outro está sentindo, por que ele está passando por isso, por que ele está se comportando assim, né? Todo comportamento de uma criança, de um adulto, né? Se é um comportamento que a gente não está habituado a ver, alguma necessidade diferente tem ali. Então a gente precisa observar, né? E as artes não só para as crianças são importantes, como para nós adultos. A gente precisa manter esse convívio, né, de práticas que sejam gostosas para a gente fazer, né? Eu, por exemplo, adoro cozinhar. Cozinhar para mim não é algo que é pesaroso como para muitas pessoas, né? Para mim não, para mim é um prazer estar na cozinha, né? Eu realmente me sinto muito bem na cozinha, né? Faço aquilo com muita presença e com muito gosto. E certamente isso vai ter uma qualidade no que eu vou oferecer no final desse preparo, né? Diferente de quem vai para a cozinha com vontade de terminar logo aquilo porque é uma tarefa que eu não gosto de fazer, né?
Então, quando a gente gosta de fazer algo e se entrega para aquilo, né, aquilo resulta de uma outra maneira, né? E é assim que esse adulto, então, para dar segurança para a criança, né, precisa estar inteiro, presente naquilo que está fazendo, né? Para trazer essa segurança e não gerar ansiedade para as crianças. Isso é uma outra coisa que a gente já falou até numa outra conversa também no Guaí, a gente fez umas lives aí no início da pandemia, sobre o quão importantes são os ciclos e o ritmo, né? Porque é isso dá segurança para a criança, né? Uma criança que muito pergunta, questiona o que nós vamos fazer agora, né? O que vem depois? O que vem depois? O que vem depois? Tem uma ansiedade aí, né? Então, se você consegue criar um ritmo de modo que as coisas vão fluindo e ela vai sentindo que está tudo bem, que logo depois a gente vai comer, depois de comer a gente vai lavar a louça, depois disso nós vamos escovar os dentes, depois de escovar os dentes nós vamos lá para fora brincar. E é isso, né? Sem tá tudo aqui, né, gente? Tá tudo aqui, ó, no corpinho, na área, né? Na região da respiração, né? Porque a ansiedade tem a ver com isso, né? Com essa nossa região rítmica, né? De respirar, né? Então, a gente também precisa, e essa é uma das premissas também da educação infantil na Waldorf, né? Que é aprender a respirar, ensinar a respirar e ensinar a dormir, né? Então, é algo que a gente precisa fazer e se atentar a todo tempo, né? Então, esse adulto precisa ser atento com as suas necessidades, precisa estar atento com as suas necessidades, né? Cuidando de si, cuidando das suas emoções através das artes, né? Equilibrando, porque a vida é isso, é dinamismo, né? Então, hora a gente está bem, hora a gente não está, e a gente vai equilibrando essas emoções aí, vai buscando, já sabendo um pouco de si, aquilo que te auxilia a ficar bem, né? A se sentir equilibrado, né? Porque no fundo a gente sabe, né? O que a gente precisa talvez é olhar um pouco mais, né? Estar mais atento. Eu acho bem interessante aqui no Sul, né? Como eu sou mineira, quando eu comecei a ouvir aqui a expressão cuida para mim, né? O cuida para mim olha para mim, por favor, né? Então, é isso, né? Então, a gente precisa olhar mais para si mesmo, olhar mais para o seu entorno, né? Entrar realmente mais nos ritmos naturais, né? Por isso que é tão importante também a gente cuidar do nosso sono, né? Cuidar das nossas práticas, do que a gente leva para a noite, dos nossos descansos, né? Desse ritmo também que vai seguindo o sol, né? Então, no final do dia, a gente também precisa começar a se cuidar para descansar, né? Então, acompanhar esse ritmo do dia, né? Para estar saudável e conseguir estar com essas crianças de maneira afetiva, segura, carinhosa, amorosa, né? Porque esse equilíbrio das emoções vai gerar em si mesmo essa boa qualidade de presença, né? E amorosidade, né? E aí sim você consegue acolher todos em torno de ti, sendo esse grande berço, né? Lunar, acolhendo esses sóizinhos todos, assim, que ficam ali na tua volta, né? E acho que é um pouquinho isso que eu queria falar dessa segurança. E assim, só falar um pouco assim, puxando a brasa para o nosso lado, enquanto adultos. Olha, não só das crianças, mas olha que interessante, o corpo da criança precisa ser plasmado, né? E aí, quando a gente fala, eu quero plasmar uma coisa, mas não consigo. Eu quero plasmar uma coisa, mas não consigo. Tá? Então, se coloca um ritmo. Todos os dias, sei lá, agora estamos com dificuldade de fazer exercício. Todos os dias eu me acordo e, sei lá, faço yoga, faço alongamento. Né? E aí, depois de um tempo, todas as manhãs, o teu corpo naturalmente vai pedir. Se tu te colocar pelo menos uma semana, né? Já na segunda semana, tu vai assim, já tá louco para se acordar e se espichar. Isso tem a ver com o corpo de hábitos, isso tem a ver com ritmo. Eu quero, sei lá, me propor a todos os dias
Eu sei porque eu estou fazendo isso em mim, né? Então, todo final de semana eu estou publicando alguma coisa no meu canal de astrologia. Então, todo final de semana eu tô. Eu já tô louca para escrever, eu já tô louca para fazer um vídeo. Tu começa a mexer uma roda, que é uma roda inconsciente, e aquilo te carrega de uma maneira que tu acaba plasmando o que tu te propõe. E ter a paciência que vão surgir desafios, que daqui a pouco tu vai estar cansado, mas tu te colocar o que tu te propõe, e aí no outro dia tu já vai estar assim, ó, a coisa vai meio automática, porque a Lua, ela tem a ver com a resposta automática, tanto que a Lua, ela reage assim ao desconhecido de uma maneira mais, assim, sabe, por exemplo, vou aprender a dirigir carro, nunca dirigi, que nervoso que dá. Só que depois tu tá ali dirigindo o carro, tu nem sabe, fez as marchas e tal, tá ali dobrando, tá ali conversando, isso é a Lua. Aquele desconhecido, aquele inicial, te gera um certo esforço. Depois a coisa acontece naturalmente. Isso tem um aspecto, enfim, coetérico, né? Falando uma linguagem de antroposofia. E aí tu começa a lidar a tua vida de uma maneira mais natural. E aí eu não sei, quem sabe a gente abre um pouco para algumas perguntas também, não sei o que já foi respondido. Né? A gente pensa melhor depois das perguntas. Bater um papo. Legal, meninas. Obrigado. Só eu vou, antes da gente, quem tiver perguntas, né, e não se sentir à vontade para falar no áudio ou no vídeo, pode escrever ali no chat, né? Como não somos em tantas pessoas, eu não vejo problema assim da gente conversar. Mas quem quiser pode colocar ali no chat suas observações. Tenho umas imagens bonitas assim que eu gostaria de compartilhar com vocês. Só antes disso, eu vou de novo fazer aqui aquela divulgação do primeiro, né? Aqui só para a gente relembrar, né, o tema de hoje e quem são a Maria Cristina e a Juni. Eu coloquei no chat ali o link do site, do blog, né, de astrologia da Cris e o Instagram e o Facebook do Guaimirim, lá de Pelotas também. E vou voltar aqui. Só para compartilhar novamente, eu também coloquei no chat os dados da conta da escola, né, para quem puder contribuir. E semana dia 12, que é quarta-feira, o próximo encontro do Conexões Solidárias é com o Dr. Regis Chachamovic, sobre alimentação low carb, cetogênica e jejum intermitente, mitos e verdades, né? Regis é psiquiatra, especialista em psicoterapia psicanalítica, formação profissional em tratamento e nutrição low carb e cetogênica pela The Noakes Foundation, África do Sul, formação em low carb na prática clínica pela The Noakes Foundation, curso Diabetes, a Solução. Enfim, um tema também que está bem em voga, né? Eu tenho praticado um pouco não bastante dessas alimentações e o jejum intermitente e tenho me sentido bem. Acho que bacana. Legal. Então, estava pensando sobre isso ontem. E aqui as 3 iniciativas que estão rolando lá no Anabá, que surgiram desse período de pandemia também, né? O Conexões Solidárias, Fios e Papos, que é o Instagram, mães, principalmente mães do Jardim e do Maternal, que estão fazendo manualidades e vendendo pelo Instagram para arrecadação de recursos para a escola, e o brechó do 8º ano, que costumava ser sempre presencial, esse ano está online, como tudo. Então, ali também tem o Instagram, né, @brechó.8.2020. E é isso. Deixa eu sair da minha... Se alguém quiser colocar alguma pergunta... Ana, queres falar? Ô Cris, só um pouquinho. Deixa eu só explicar uma coisinha antes das perguntas, pode ser? Por favor. Que faltou ali. Eu coloquei no chat o meu Instagram, tá? Para vocês registrarem, porque antes dessa palestra,
eu fiz uma série de 3 vídeos e 3 textos que tem a ver com esse tema que a gente está falando hoje. Então, está disponível ali para todo mundo, quem quiser aprofundar, rever, né? Talvez tenham palavras que tenham sido colocadas ali, que tenham faltado aqui, mas que tem essa possibilidade de estar revendo esse tema ali no Instagram. Aí eu coloquei ali no chat o acesso para vocês e Legal. o link, isso. Obrigado, Tá. Cris. Ana, fica à vontade. Cris, eu estava procurando aqui, que a gente estava falando, primeiro é reforçar que o brechó do 8º ano, a arrecadação é toda para a escola também, né? Não é para classe. E também, já que a gente estava falando de trabalhos manuais, tem a rifa do 11º ano, que também está no Instagram, né? E tem uma filtragem lindíssima, igual trabalho manuais, acho que vai adorar. Então, reforçar que tudo é para nossa escola também, né, Cris? E agora sim, queria fazer uma pergunta para... Primeiro, agradecer muito essa oportunidade, a fala de vocês, nossa, maravilhosa, assim, todas as duas. E queria perguntar um pouco, assim, nessa questão da lua, tudo, porque a gente fala bastante dos pequenos, né? E para os adolescentes nesse momento, né? Toda essa questão da lua, essa situação de pandemia, uma tristeza assim que dá neles, né, de estarem sem os amigos, né? Não sei assim se teria algo a contribuir, né, que tem a ver com essa coisa de que era um ritmo nesse momento de estar na rua, né, de estar no Teatro do 8º, de estar com ou os alunos de ensino médio, estar com os amigos, né? Então, não sei se tem algo a dizer, né, só e agradecer muito mesmo, muito lindas as falas de vocês. Agradecer ao Cris também, que está aqui sábado de manhã conosco, né, Cris? É isso. Ana, assim, essa questão da adolescência, porque, claro, a criança pequena, ela vai cada vez mais, esses envoltórios que a gente diz, eles vão se expandindo. Então, o adolescente, ele tem uma sede do social muito grande. E, realmente, esse social, ele está bem prejudicado. E a adolescência, ela deve estar sofrendo bastante com essa questão de estar sozinhos. Porque, nessa época, os adolescentes, eles se rompem com os pais, né? E dizem que é normal que aconteça isso, que a gente tem que aprender a aceitar. Porque, olha que interessante, eles precisam matar o pai e a mãe que existem dentro deles para eles poderem ser eles mesmos. Talvez né, matar com alguns... por isso que aí eles ficam meio assim, não querem o hábito da mãe e do pai, né? Ou querem ter respostas emocionais diferentes do pai e da mãe. E essa falta dos amigos deve estar sendo bem, bem complicada, né? E esse adolescente, a gente sabe que ele é mais fechado, como é que a gente chega? Mas eu acho que uma das questões, que claro, nem às vezes a gente sabe, nós enquanto adultos, quais são as nossas necessidades emocionais, o que a gente se sente satisfeito, é talvez tentar observar aonde que ele se sente mais feliz em fazer alguma coisa, né, que não seja tão externa, porque vai dar uma sensação de contentamento, porque quando a gente consegue, a Júnia cozinhar, por exemplo, né? Então, a questão da cozinha para ela é muito importante. Eu estou instável emocionalmente, o que eu preciso fazer para me equilibrar? Bom, a Júnia vai para a cozinha. Eu vou escrever. Né? Então, cada um tem um ponto de equilíbrio ali. Claro, tipo, Buena, eu estou puxando a brasa para o meu lado. Talvez fazer um mapa astral do teu filho vai ajudar a perceber algumas coisas ali que, às vezes, nós, enquanto pais, não conseguimos enxergar tão claramente a ponto de ver quais são as necessidades desse indivíduo. Né? Mas, enfim, no dia a dia tu vai vendo quais são os hábitos dele, que pode ser uma válvula, né? Se eu tô vendo uns lápis ali na tua tela, se é desenhar, o que pode ser feito dentro de casa. Né? E aí, claro, nós como pais vamos conduzindo
Com criança é mais fácil, mas adolescente daqui a pouco tu deixa eu não sei como é que é a questão do diálogo também, né? Mas tu vai observando o que deixa ele mais contente, né? Para trazer uma certa estabilidade, mas que realmente deve estar sendo difícil essa questão do social para esse período é muito importante, né? Mas se é mais de movimento, aí tu vai a dica do teu filho, se é mais, ele gosta mais de atividades mais de contração ou mais de expansão, né? Quais são as atividades que ele gosta? Oferece um curso, ele gosta de desenhar, oferece um curso de desenho, né? Ou daqui a pouco, não sei, vai vendo o que tu sente, assim, que ele... Porque a mãe tem a coisa do sentir, né? A gente é muito observadora. O que tu sente, assim, que ele fique, né? Que possa acalentar esse coração que tá tão isolado, né? Ana, obrigado, querida, pela fala, pela participação. Então, eu acho que essa questão da Lua, né? E aí, não sou astróloga, mas observo muito as fases da Lua e estou sempre muito atenta à fase da Lua, a mim, né? Assim, como é que eu me comporto a cada fase da Lua, né? E o que eu acho bom a gente observar isso, por quê? Porque aquilo te conforta, né? Tipo assim, essa semana realmente lua cheia para mim não me favorece, né? E aí você se compreende, né? De que aí aquela semana que você sabe que ela não, aqui na lua cheia não te favorece, você cuida para evitar coisas que não te ajudam, situações que você não quer passar, né? Às vezes tarefas que você não precisa cumprir naquela semana podem ser cumpridas na outra, né? Ou seja, você tenta equilibrar um pouco, né? Justo porque você sabe que aquela semana não é a melhor. E aí, naquela outra fase de lua que você sabe que aquela é maravilhosa para mim. Então, ali eu vou colocar aquele projeto que eu queria fazer, né? Ou aquele texto que eu quero escrever, ou aquela conversa que eu preciso ter com tal pessoa, porque ali me favorece naquela, né? Então, talvez observar um pouquinho, né, mais o jovem, de como que ele está se comportando a cada fase da lua, né? Porque aí, depois de um mês que você observou, aí no segundo mês você já torna a olhar, tá? Agora estamos na crescente, como é que foi a crescente do mês passado? Vamos ver como é que vai ser a crescente desse mês agora, como é que ele se comporta, né? Eu acho que é isso, né? Observar o comportamento do jovem, a partir também do comportamento da Lua, né? Porque nós somos influenciados, certamente, né? Sabemos o quanto, o que a gente não sabe é fazer essa religação. Então, para fazer essa religação, a gente precisa dessa observação, né? Então, essa observação eu acho que favorece muito para nós mulheres, mas também para todos, né? De como que a gente se comporta de acordo com a posição da Lua, né? Como que está a Lua no céu. Muito legal isso, Juni, que tu falaste. Semana passada, a Lua estava crescendo em direção a ficar cheia, né? E teve 3 noites que eu dormi muito mal, sabe? E acordei, na primeira noite eu acordei à 1 da manhã, na segunda noite eu acordei às 2 da manhã, na terceira noite eu acordei às 3 da manhã. Ou seja, a Lua se atrasa a cada dia, né? 1 hora no seu ciclo, mais ou menos, né? E eu, nessas 3 noites, acordei 1, 2, 3, né? E aí né, no terceiro dia, assim, caramba, por que eu, né, tô acordando assim? E aí eu acordei, abri as cortinas, assim, levantei para cobrir as crianças, ir no quarto deles, ver se eles estavam cobertos. E aí abri a cortina do meu quarto e olhei, assim, as estrelas e eu olhei a lua, né? Na minha cabeça, assim, né? Na direção do meu quarto, onde eu durmo, né? E aí eu me dei conta que eu não estava dormindo bem por causa da lua e que eu já tinha tido essa conclusão em algum outro momento, assim, que a lua estava exatamente no mesmo estágio, na mesma posição em relação à minha cama, né? Então, é muito legal observar o fenômeno fora e o fenômeno dentro, né? E se observando os fenômenos, né? Porque daí a gente conecta, né? Uma coisa que os astrólogos dizem
é que a lua cheia sempre mexe as emoções, tá? Assim como a lua cheia é um poder de gravitação que mexe as marés muito grande, as luas cheias, tanto que, sei lá, tem várias práticas espirituais que dizem para a gente meditar nas luas cheias para tentar trazer esse centramento. Mas o que que acontece? O Sol e a Lua, por isso que ela está cheia, eles estão em posições opostas no céu. E algo pode estar um pouco desequilibrado, como se fosse uma gangorra, assim, sabe? Então, pré-período de lua cheia, é bom a gente sempre tentar observar as nossas emoções e ver o que está faltante, o que está em desequilíbrio na nossa vida. Porque como são energias opostas, eu tô, tipo assim, eu tô dando muita atenção no meu trabalho, pouca atenção para os meus filhos. Aí falando uma linguagem que é de auto-observação mesmo. Eu tô dando muita atenção no meu relacionamento, pouca atenção na minha individualidade. Então, pré-período de lua cheia, ou até nas próprias luas cheias, porque sim, lua cheia pode mexer bastante, observar qual é a área que está desequilibrada da tua vida, que tu consiga trazer, porque é bem isso, nós queremos estar pleno, né, tentando alcançar os nossos objetivos, estar bem com a nossa família. Então, aonde que está desequilibrado para tu conseguir rever aquela área da tua vida? Para que tu chegue, enfim, na lua cheia, ou no teu próprio cotidiano, muito mais harmônico. Nesse sentido, e essa coisa da lua, olha que legal, é interessante vocês observarem qual é a lua que vocês nasceram. Pesquisa, né? Coloca ali a data, que é uma lua muito especial, essa lua de nascimento, que é o momento que tu chegou na Terra e que tem um significado especial de conexão. Tem duas colocações aqui no chat, uma da Simone. Acho que os homens percebem muito menos a influência da lua em si, especialmente porque a cultura não fala disso em relação ao universo masculino. Faz sentido. E outra da Michele, perguntando se vocês indicam algum livro, pequeno ou introdutório, para entendermos da fase da lua e nossas emoções. Aí, se vocês quiserem discorrer sobre esses dois temas. Eu posso até mostrar ali o livro depois. Sim, os homens têm um padrão cultural muito grande de repressão das suas emoções, que, inclusive, nesse livro que eu vou mostrar, o que diz que eles acabam, muitas vezes, como eles não conhecem as suas próprias necessidades emocionais, eles querem que as mulheres supram as suas necessidades emocionais. Por isso que dá muito conflito dos homens com as mulheres, porque eles querem que as mulheres atendam, mas eles não conhecem as suas próprias necessidades. E não sabem dizer para elas. Mas eu também acho que esse processo está mudando, assim como a mulher também está mudando em muitas questões, ela parou de ser só lunar e está sendo, digamos, mais solar. Os homens também começam a culturalmente ter essa permissão de ser mais lunar também. É algo que está mudando. Né? De ser mais frágil, porque a lua tem a ver com esse ponto de vulnerabilidade. E parece que o homem tem que ser sempre forte. E esse ponto de vulnerabilidade tem a ver com entender que todo mundo sofre. E tá mudando isso. Né? Tá mudando. Isso ele está se permitindo romper essa barreira cultural. E, enfim, tá criando, tanto que tem vários vídeos e filmes falando sobre isso. E eu acho, Cris, que é isso, né? E lembrar que a cada semana nós sofremos uma influência, né? Então, que a cada semana a gente vai estar se sentindo de uma maneira, né? Eu acho que é isso que é bacana, assim, da gente, igual o Christopher trouxe esse exemplo, né? E aí você percebe, então, porque às vezes a gente fica buscando coisas, né, respostas para comportamentos, né, e assim compreender, então, talvez esse observar, né, as fases da Lua vai ajudar a gente a se compreender um pouco melhor, né, olha lá, essa Lua não, realmente, essa Lua para mim não me favorece, olha o movimento da Lua, como que me altera, né? E me altera aonde? Então, como que a Cris trouxe, né? O que está faltando ali? O que não está em equilíbrio, né?
eu acho que só tem a nos ajudar mesmo, né? Nessa tarefa nossa que é de autoconhecimento, né? Então, a gente precisa mesmo estar atento. A Tereza parece que quer falar, está levantando o dedinho ali, ó, não colocou no chat, mas está ali. Não, eu só vou falar especificamente sobre isso, depois eu quero fazer uma fala mais ampla de agradecimento, mas a própria consciência de que as coisas são ciclos, né? São passagens, já faz a gente perceber as coisas de uma maneira diferente, né? A Lua está sempre mudando e a gente está sempre mudando. Então, o próprio fato de tu entender isso e ter consciência disso já ajuda um monte também, né? Uhum. Certamente, querida. Aqui só para terminar de responder, né? Esse livro é um livro bem antigo, mas ele é bem completo, tá? É Donna Cunningham, eu posso botar ali no chat também. É a influência da Lua no seu mapa natal. Signos, chave da sua vida interior. Ele não fala só de signos, mas ele fala das fases. É bem interessante, assim, para quem quer aprofundar. Vou botar ali depois. Eu tenho uma pergunta. Ei, Suzy. Tudo bom? Parabéns pela fala de vocês, adorei. Eu queria saber assim, então, se eu fizer o mapa astral, aí vai me mostrar essa influência da Lua. Agora, pelo livro ali, eu acho que eu já vi, né? Pelo título do livro. Fazendo o mapa astral, mostra essa influência na minha vida? Ou Sim. tem que fazer essa percepção sozinho? Eu acho que o mapa astral, o que ele diz? É uma luz, é um foco que diz, olha, observe isso aqui. Mas como é que tu vai estar reagindo fora? Não é só o mapa, é o interno e o externo, né? Os dois andam juntos. Mas a gente observa, por exemplo, assim, as respostas emocionais. Começa a perceber, assim, quando é que tu te desestabiliza? Como é que tu responde às crises? E o mapa realmente ajuda. Por exemplo, se tu tem uma lua de fogo, é de um jeito, né? Se tu tem uma lua de terra, é outro. A casa onde está a lua é muito importante no mapa natal, e aí, enfim, tem que ver a tua mandala astrológica, que é uma área da vida que ela precisa estar preenchida sempre. E aí as pessoas são diferentes. Esse lugar de pertencimento, tem gente... A minha área da vida é na casa 7, que é a área dos relacionamentos. Por mais que eu quisesse, eu tô sempre meio casada. Eu nunca fui uma pessoa que consegui ficar muito tempo solteira, entendeu? Desde novinha. E para mim, eu sinto um conforto ali, tá com alguém. Para atender determinadas pessoas, que uma lua de casa 10, que tem a ver com um papel social no mundo, ela conseguir uma carreira dá um certo conforto. Tem pessoas que precisam de presença de pai e mãe, uma lua de casa 4, você tem conforto ficando em casa, tem gente que precisa mais ativa. Então, realmente, o mapa te dá... Ou tem gente que precisa de uma filosofia de vida, uma lua de casa 9, para sentir conforto ali. Então, a antroposofia, a pedagogia Waldorf é a coisa que vai acalentar o seu coração. Então, realmente, o mapa ajuda, né? Mas essa observação externa também é importante. Eu acho que uma coisa não exclui a outra, né? Sim. É que eu achei interessante também que é da Lua, que eu não tinha percebido isso aí realmente eu acho que foi na Lua cheia agora. Eu também não consegui dormir. E foi uma percepção que eu tive, assim, que talvez fosse a Lua cheia, e agora vocês falando, assim, pode ser mesmo, né? Muito bom, obrigada. Obrigada, Suzy. Me veio, né, uma hora uma imagem, assim, quando a Juni estava falando do jardim de infância, né? E de cozinhar e observar o adulto agindo, atuando, né? Fazendo as coisas e a criança observando, né? E aí me veio, assim, a lembrança de calor anímico, assim, né? Calor da alma, de estar cozinhando junto com a minha mãe. Algo que, assim, que a gente nunca esquece, que é, né, o toque da pele da nossa mãe, o cheiro da mãe, né? Minha mãe sempre brinca, assim, quando a gente se encontra, cheiro de filho, que bom, mas também tem cheiro de mãe, né? Que também é bom, e isso é... E aí, assim, sempre que eu olho para a Lua, eu olho e agradeço por ela
refletia a luz do sol para nós, né? E aí me veio a imagem assim das nossas mães como o mais puro reflexo do sol, né? Imagina um bebê assim, recém-nascido, pequeno, né? Olhando para a mãe, é pura luz, né, que ele vê, e na verdade não é, claro, tem a luz da mãe também, mas é a sua própria luz sendo refletida por aquela lua gigante, né? E, e Sim, linda imagem. é uma imagem bonita, né? Também me veio assim aquilo que tu estava falando de sair de casa, né? Como a humanidade adquiriu esse hábito de sair de casa. Todo mundo sai correndo de manhã cedo, larga as crianças na escola e vai. E aí volta para casa. E às vezes saiu tão correndo de casa que quando volta para casa, a casa está bagunçada, né? E aí agora a gente está voltando para casa, né? Forçado, todo mundo, né? Voltou e ficamos forçados a ficar em casa. E aí também me veio aquela que é difícil até de falar sobre isso, mas né, que de acordo com a cosmogonia, né, da antroposofia, a Lua saiu de dentro da Terra e a Lua vai voltar para dentro da Terra, né? Então, ok, saiu de casa e vai voltar para casa. E aí, como é que a gente está cuidando dessa casa para quando a Lua Ela voltar chegar. para casa, né? Então, Exatamente. e aí Estamos no caminho. e aí tem a ver com esse momento de mudança de hábitos que a gente está vivendo atualmente também, né? E se a Lua, né, o ciclo lunar nos ajuda a reforçar e a mudar os nossos hábitos, então legal a gente passar a prestar atenção, né? Mais atenção na Lua, né? Nas suas fases, nas influências e por aí vai. E Cristo, quando a gente fala da lua, do feminino, da mulher, tanto que quando a gente faz o mapa natal, todos nós temos o feminino e o masculino dentro da gente, não necessariamente a mulher ou a mãe, né? E aí só reforçar que essa mãe pode ser uma mãe-pai. Feliz Dia dos Pais amanhã. Meu marido que diz, vocês vão falar sobre mãe bem no final de semana do Dia dos Pais? Sim, porque o pai também pode ser uma mãe. É esse aspecto do cuidado, né? E que a gente pode, não necessariamente, não tenho mais filhos, a gente pode estar lidando com esse feminino de cuidado em tudo que a gente tiver, né? Numa relação com o amigo, com a sua própria vulnerabilidade, com a sua casa, com o seu trabalho. Tanto que uma vez eu escrevi um post, o mundo é das mulheres. Mas é claro, a mulher não, essa coisa do feminino, né? Que foi por tantos anos e está sendo, às vezes, massacrado da nossa sociedade, né? Mas que ele tem um papel super importante, que apesar de ser vulnerável, ele é extremamente forte, porque é ele que dá vida. Então, E aí eu a queria gente vai... Diga, Tereza. só para, assim, queria agradecer, parabenizar essas iniciativas, assim, de encontros, né? E eu estou me sentindo na casa Waldorf hoje, maravilha, assim, então sempre é bom, assim, né? Eu tenho um registro dessa casa maravilhoso, assim, na minha vida. E parabenizar, assim, a fala de vocês, muito rica, muita coisa, assim, legal, bacana, assim, para a gente pensar, para a gente observar. E fico feliz de ter participado realmente, porque isso para mim é um chão muito seguro, assim, né? E como é importante essas casas, assim, pra gente, né? Essas casas de amigos, casas de ideais. Então era isso, queria deixar um grande beijo para vocês duas. Obrigada. Adoro, gosto muito de todos vocês. Adoro essa casa Waldorf, sempre que possível estarei por perto. Era isso, segue o baile aí. Muito bom. Parabéns para a Anabá, assim, por nos proporcionar isso aí. Muito bom, Tereza. Aí, Obrigado. alguém tem mais alguma pergunta, colaboração? Eu acho que lembrar também dessas fases da Lua e aí daria para fazer uma outra com uma outra pessoa, com um agricultor, por exemplo, né? Mas lembrar o tão importante que é a fase da Lua para o plantio, né? Dos alimentos, né, gente? E
como que isso modifica, né? E como que a agricultura biodinâmica, por exemplo, seguia aí, né? Sempre, né? Então, a gente precisa olhar, né, realmente muito para essas fases, né? Esse lembrete que Christopher trouxe muito importante, né? Olha o caminho que a gente está fazendo, então é momento mesmo da gente olhar as fases lunares, né? Olhando para si, né? Olhando o fenômeno lá fora e o nosso fenômeno aqui, né? E vai se sentindo, se percebendo, se conhecendo mais. E com isso, porque né, o autoconhecimento, ele nos auxilia a como atuar melhor no mundo. E se essa é a nossa, né, a nossa missão, né, em compreender qual é a nossa missão e como que eu atuo com ela melhor nesse mundo, né? O que esse mundo precisa e como que eu preciso melhorar para atuar nele, né? Então, se as fases estão aí, né? Se a Lua está aí para nos auxiliar e a gente, através dessa observação, vai criando ainda mais esse autoconhecimento para a atuação no mundo, um caminho maravilhoso, né? Porque, além disso, a gente ainda contempla toda essa beleza, né? Porque que é a Lua, né? Em suas fases. E aí, eu não sei se tem mais alguém, mas eu, para finalizar, né, colocando aqui que a cantora é a Tereza, a Juni. Mas eu pensei em terminar com algo artístico, que veio na última, que estão sendo lindos, esses materiais que a Anabá está produzindo e realmente está alimentando e nutrindo muito as nossas casas, que é uma música que as jardineiras compartilharam que tem a ver com esse momento. E quando eu falo de criança, pode ser essa criança física, mas pode ser uma criança sonho, pode ser uma criança projeto, pode ser isso que precisa ser cuidado no nutrido. E a canção é assim. Lua, luar, segue o teu caminhar, pega esta criança e me ajuda a criar. Depois de criada, torne a me dar. Lua, lua, luar, segue o teu andar. Legal. Bom. Então, né, em nome do grupo Conexões Solidárias, em nome da Escola Waldorf Anabá, muita gratidão a Cristina, a Juni, pela doação do tempo e do conhecimento, né, em prol da escola, de todas as famílias, e gratidão a todas as pessoas que, né, aproveitaram essa pedacinho dessa manhã de sábado para né, elaborar um pouco mais os seus pensamentos e sentimentos em relação à Lua. Que tenhamos todos um ótimo fim de semana, um feliz Dia dos Pais, que também são mães lunares. E é isso. Só vou compartilhar uma última vez aqui, né, a conta para quem ainda não pegou, fazer um print screen aqui, se possível. Uhum. E é isso, um gesto de extrema gratidão para todos que participaram. Obrigado, Cris. Obrigado, Juni. Muito obrigada. Beijo. Valeu. Bom fim de semana a todos. Obrigada, Feliz Dia dos gente. Pais. Aproveitem suas famílias. Beijo. Tudo de bom. Tchau. Obrigada, meninas. Foi lindo. Isso. Tchau, tchau. Tchau, pai. Tchau, pai. Tchau, oi. Tudo lá.